Quanto tempo dura, em média, uma internação psiquiátrica e como é o retorno à rotina após a alta? Depende, né? Essa depende muito, né? Porque cada caso, assim, é um caso, né? Mas é lógico, a gente tem algumas padronizações, né? Em média, um quadro maníaco, né, da bipolaridade vai durar entre 30 a 45 dias, né? Porque o tempo, por exemplo, da pessoa sair da fase de mania. E quando a pessoa sai ganhar consciência, né? Isso que é o ponto. Porque sair é fácil. Você, dependendo, se ela responde bem, em 15 dias ela sai. Até menos. Hoje, quando a gente tem medicações mais eficazes e a gente faz um acompanhamento mais correto, mais robusto no sentido de usar tudo, né? Mas a questão não é só sair, né? E se a gente... acho que a gente separar em grupos, eu acho que pode ser mais fácil de entender para o público. A personalidade, a gente entende que ela é uma internação de ciclo rápido, porque você precisa da agilidade no tratamento, então a gente acaba... a gente já avalia o paciente em 7 dias. E a gente traça o PTS dele para aquelas metas. PTS, o que é Plano Terapêutico Singular. PTS, Plano Terapêutico Singular. Então, esse plano, esse planejamento da equipe que a gente tem, se reúne a cada 7 dias e discute, por exemplo, da Débora. Como eu estou naquela internação, qual é o meu momento. E é uma internação de ciclo mais ou menos de 30 dias, uma personalidade, um border. Então, a gente... transtornos de personalidade. Então, a gente vai trabalhando 30 dias. Quando a gente traz as psicoses, ela já tem um tempo um pouco diferente. O dependente químico, porque ele tem naturalmente de seguir algumas etapas do tratamento, os passos que ele precisa seguir. Tem a fase da intoxicação, que ele precisa passar pela fase da fissura e por aí, e migrando a etapa, a gente pode falar de 45 a 60. Então, assim, não tem um tempo setado. Exato. Todo paciente vai... se eu sou dependente química, eu vou ficar 60 dias num hospital. Isso ainda não tem uma fórmula de boa. E não vai ter nunca, porque, como a gente falou, é individual. Exatamente. É como eu lido... E a tomada de consciência também o meu senso muito crítico individual. Isso. Eu começar a me ver dentro desse processo e falar, não, eu preciso me cuidar. Sim. Eu tenho isso aqui que desregula a minha vida. E essa tomada de consciência é individual mesmo. Por isso que a Débora falou do PTS, no Projeto Terapêutico Singular. Porque justamente ele é singular, né? Então a equipe se reúne e faz assim, aquela medicina, diria até uma medicina personalizada, de precisão. Né? De precisão. Né? Então para essa pessoa a gente vai precisar... E aí tem as metas, né? Por exemplo, quando a gente vai montar, e a gente tem esse recurso eletrônico, que é o prontuário eletrônico, tem a meta lá do que você pretende atingir, em quanto tempo você pretende atingir. Então, eu, pela avaliação, pela diálogo com a equipe, nesse caso, eu acredito que a pessoa vai remitir os sintomas psicóticos em 30 dias. Você coloca, se não remitiu em 30 dias, mas, opa, alguma coisa aconteceu, vamos rever. Vamos ter que rever a nossa estratégia. Né? Que é importante, até o que eu não falei, depende do caso, por exemplo. Quanto mais crises a pessoa tem ao longo da vida, por exemplo, se tratando da episódio maníaco, né, da bipolaridade, toda vez que existe o episódio maníaco, existe morte de neurônios. Exatamente. Né? E a última crise costuma sempre ser mais grave e durar mais tempo. Né? Você então, tem que evitar por isso de qualquer que maneira. Isso, não ter a crise. Né? E aí que entra a consciência de morbidade, que às vezes a pessoa, né, que sofre da bipolaridade, às vezes ela fica uns 3, 4 anos bem, assim, sem ter nada de sintoma. Exatamente. Aí fala, não tenho mais esse remédio aqui, vou parar. E aí para, aí tem a crise. E quando vem uma crise, ela sempre vem pior. Eu comparei com a hipertensão, por exemplo. Exatamente. Tipo assim, você não sente nada da hipertensão. Claro, só se tiver um pico hipertensivo muito alto. Mas se ela estiver alta, mas não também tão alta a ponto de lesar um órgão imediatamente, aquilo você não sente nada. Mas até aí depois que um belo você dia tem um AVE, um AVC. Você tem um AVC, um derrame, né? Popularmente, uma insuficiência renal, exatamente. Um infarto. Infarto, Mas dessa pergunta, acho que é extremamente importante a rotina pós-alta. Com certeza. Porque acho que o tempo ele é muito individual, mas a rotina pós-alta, ele precisa retomar. Que é aquela coisa do que você falou, tem que fazer essa transição pós-alta, pré e pós-alta, muito bem fechadinho. Muito bem fechada, porque como também, eu acho que escuto muito o paciente falar assim, mas como que eu volto?
Mas isso é legal. O paciente que tem medo, ele já está com consciência. Sim, exatamente. Verdade, é isso aí. Isso é um critério de alta. Isso eu acho maravilhoso. Porque aquele que, tipo assim, quando é que eu saio? Quando é que eu saio? Eu tô pronto, eu tô pronto. Esse não tem consciência ainda, entendeu? Porque ele vai se inserir. Talvez eles vão se inserir em ambiente que traz gatilho. Exatamente. Ambiente, às vezes, hostil. Que ele precisa viver e ele precisa ter força para... Porque a vida é dura, né? Com certeza. Para todo mundo. E para quem parou um pouquinho e tem que voltar, talvez seja um pouquinho mais duro. Essa retomada, ela precisa acontecer acompanhada, com um programa pós-alto muito importante para a gente não entender a adesão medicamentosa, porque eles saem... Tô ótimo. Exatamente. E aí, quando que... hoje eu vou... Tipo assim, hoje eu não vou tomar meu antibiótico, hoje eu não vou tomar meu remédio. Exatamente. Então, eu tô bem, tô super bem. Não tô... e a família que não entende, não, ele realmente tá bem. Às vezes tem incentivo. Hoje você não toma, não. Não, toma desintoxica um pouquinho. Sim. Né? O médico prescreveu o remédio à beça. Hoje você não precisa. Ele te prescreveu 2 comprimidos, toma meio. Exatamente. Tem gente que não sabe, faz isso por carinho. Não, tá é um cuidado, mas às vezes está prejudicando. Então, acho que esse acompanhamento pós-alta, entender se o paciente, assim, tá tendo adesão, você teve gatilhos, como que você se sente? Porque é um ambiente hostil. Ele sai de um ambiente protegido, que é a internação, que, hoje, por exemplo, não quero falar com o Ricardo, ele é meu pai, eu não quero. E a gente vai respeitar esse momento e ele não vai ter que conviver com o pai na internação naquele momento. Daqui a 2 dias eu falo pro meu psicólogo, chama meu pai que eu quero conversar com ele. Exatamente. E aí meu pai vem para a internação e por isso que é singular. Mas quando eu estou inserida na casa do meu pai, vivendo todas as regras, aquilo ali pode ser um agressor. Com certeza. E ser momentos de ausência. E se não tiver um suporte terapêutico, porque ele vai ter que aprender a lidar com aquele pai. Claro. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Mas que é um desafio que a gente precisa ajudar ele a lidar. Porque Exatamente. essa é a realidade. Fazer essa ponte. Então, a instituição, ela é um facilitador. Com certeza. Para a rotina pós-alta. Tem que ser, né? E tem que ser. Tem que ser. E ainda pegando esse exemplo, para ver como ele é tão particular, assim, tão sui generis, né? O tempo e tudo mais. Por exemplo, nessas datas comemorativas, né? Principalmente Ano Novo e Carnaval, o que a gente sempre faz? Estimula, né? Que as pessoas, por exemplo, estão tratando de dependência química e estão em recuperação, estão aí sem usar, a gente estimula. Estão em abstinência. Que a pessoa faça uma internação curta, né? Uma internação de uns 10 dias, para passar o período do Carnaval, ainda que não tenha recaído, justamente para se fortalecer. Evitar recaído. Os possíveis gatilhos que vão ser fortes. Né? Então, por exemplo, esse tipo de pessoa, ainda que seja, né, sofra da dependência química, ela vai ficar um tempo menor, vai ficar 10 dias, porque ela está internando nesse contexto para prevenir a recaída. Não tem por que fazer todos aqueles passos que a gente descreveu anteriormente. Que foi o que aconteceu quando eu estava lá e o paciente, que a Tatiana estava internando, veio pedir isso. E ela falou, me emociona isso, né? Que isso é a certeza de que todo o trabalho foi feito certo e a tomada de consciência do paciente já está lá, né? Que é a coisa mais importante. E esse acordo, tipo, como o Ricardo está falando, é 10 dias. A gente não está buscando esse paciente ficar 100 dias. Ele sabe que é uma proteção. É uma proteção. Momentânea. E sabe que é muito legal? É quando o paciente fala, eu preciso de ajuda e sei quem pode me ajudar. Exato. Não, mas isso é a tomada de consciência. Aí é a glória da vida. Quando chega nesse ponto do paciente, você fala, gente, tá dando tudo certo. Aí dá para citar um exemplo, e não tem problema de citar porque a pessoa fala publicamente sobre isso, né? Que eu admiro também muito, que é o Casagrande, né? Pela coragem que ele tem de vir falar e tudo mais. Ele mesmo fala que durante muitas vezes ele buscou a internação com a medida de proteção. Ele estava já em recuperação. Profilaxia, isso. Né? E aí internou, vou passar aqui esse tempo, uns dias aqui, um período mais crítico, aconteceu alguma coisa na minha vida que me abalou. Então a pessoa antecipadamente... Você sabe que você pode bailar na curva ali, né? Que a curva tá difícil de fazer. E às vezes é 1 minuto. Exatamente. É 1 segundo. É 1 segundo. E muda todo o que você tinha planejado. Você caminhou. Às vezes a gente escuta lá, o paciente está 3 anos. Um adicto em recuperação. E por um gatilho,
ele em um segundo. recai. É um piscar de olhos e tudo aí, pode... E o sentimento da recaída não é só da recaída, tá? É do fracasso. Aí vem uma enxurrada de... Vem uma ressaca moral, Exato. Né? Moral. É claro que a gente estimula, lógico, que a pessoa não use mais, né? Mas às vezes a recaída faz parte também da recuperação. Não, e tem que estar pronto, né, para saber como reagir nessa hora. Sim, isso também é uma tomada de consciência, né? Sim. É não parar. Isso aí. Bola pra frente. Bola pra frente. O jogo continua. O jogo não acabou. Não é que voltou a estaca zero. Não é isso, não. É como se fosse uma espiral. Você deu uma volta, mas não voltou pro mesmo lugar. Exatamente. Não é aquela coisa, já que eu recaí, deixa pra lá. Não. Levanta rapidinho e vamos seguir. Não, exatamente. Não pode deixar perder. Tem aquela ditado, né? Sacode a poeira e dá volta por cima. Isso aí, exatamente.